questão número 7 é um tipo de questão bastante típico no colégio militar. Isso aqui é uma questão de MDC. Olha, eu vou resolver essa questão aqui de duas formas, tá? De um jeito mais sem pensar em MDC, mas de um jeito mais demorado. E depois vamos resolver de um jeito mais simples usando o MDC. Olha o que ele está falando aqui. Participaram de uma competição em uma confraternização do Grêmio de Artilharia 42 alunos do 6º ano. Opa, vamos colocar isso aqui. 6º ano foram 42 alunos. E 24 alunos do 7º ano. Então vamos botar aqui. Do 7º ano foram 24 alunos que participaram. Certo. O responsável pelo Grêmio dividiu todos os alunos do 6º ano em grupos com a mesma quantidade de integrantes. Como assim dividir isso aqui em grupos com a mesma quantidade de integrantes? Como é que você pode dividir 42 alunos em grupos iguais, hein? Podia ser assim, por exemplo, eu podia formar dois grupos de 21, dois grupos, cada grupo com 21 alunos, né? Seria uma forma, porque 21 é a metade de 42. Agora você podia também fazer 3 grupos, né? Porque isso aqui dá para dividir por 3. 42 é múltiplo de 3. Então você podia formar 3 grupos. Aí cada grupo teria quantos alunos? 14. Né? 3 é um divisor de 42. Então você pode dividir esses 42 alunos em 3 grupos. Aí cada grupo ficaria com 14. Dá para fazer 4 grupos iguais? Não. Por quê? Porque 42 não é múltiplo de 4, né? Também não dá para fazer 5 grupos. Mas dá para fazer 6 grupos. Ó, você podia fazer 6 grupos de 7 alunos. Por quê? O 6 é divisor de 42. Então você podia fazer 6 grupos de 7. E, aliás, você também pode fazer 7 grupos. Você podia fazer 7 grupos de 6. Né? Porque, claro, 7 também é um divisor de 42. Então, você podia fazer 7 grupos de 6. Dá para fazer 8 grupos? Dá para dividir isso aqui por 8? Não. Dá para dividir por 9? Não. Dá para fazer 10 grupos iguais? Não. 11, 12, 13, não. 14, olha só. 14 é um divisor de 42. 42 é 14 vezes 3, né? Então você podia fazer 14 grupos de 3 alunos. O que mais? Você pode fazer 15 grupos? Não. Quem é o próximo divisor, hein? Depois do 14. É o 21. Você podia fazer 21 grupos. Aí, no caso, cada grupo ia ser pequenininho, né? Grupo de 2 alunos. E olha, você pode fazer 42 grupos de 1 aluno. Que absurdo! Aí não é grupo, né? Mas matematicamente funcionaria. E já que a gente pode fazer 42 grupos de 1 aluno, a gente também pode fazer um grupo de 42 alunos. É um grupão, né? Ou seja, o que eu tenho que levar em conta aqui? O número de grupos que você pode formar, grupos iguais, esses números têm que ser divisores de 42. Então, esses todos aqui são os divisores de 42. E os alunos do 7º ano, olha o que ele falou. Em seguida, realizou o mesmo procedimento com todos os alunos do 7º ano. Olha só, então se ele fosse dividir os alunos do 7º ano, que são 24, em grupos iguais, como que você podia fazer? Ó, você podia fazer um grupo de 24 alunos. Você podia fazer 2 grupos de 12 alunos. Você podia fazer 3 grupos de 8 alunos. Então, você vai colocar aqui os divisores de 24. O número de grupos que você pode formar sempre vai ser um divisor de 24. Claro, se os grupos forem iguais, né? Tiverem o mesmo número de alunos. Então, tem que ser divisor. Quem é o próximo divisor de 24? 4. Então, você podia ter 4 grupos de 6 alunos. Também podia ser 5 grupos? Não, porque 5 não é divisor de 24. Então, você pode ter, por exemplo, 6 grupos de 4 alunos. 7 não é 8. 8 é divisor de 24. Então, você podia ter 8 grupos de 3 alunos. O que mais? 9 não pode, 10. Você podia ter ainda 12 grupos de 2 alunos e você podia ter 24 grupos de 1 aluno. Agora, ele colocou ainda uma
outra informação. Olha só, o número de grupos formados com os alunos do 6º ano, ou seja, esses números aqui, o número que escolheu, você a princípio não sabe, né? Ele formou quantos grupos do 6º ano? Ele formou quantos grupos de 7º ano? Ele não falou, mas ele aqui deu uma informação, ó. O número de grupos formados com os alunos do 6º ano era igual ao número de grupos formados com os alunos do 7º ano. Quer dizer, o número de grupos aqui era igual ao número de grupos aqui. Por exemplo, você poderia ter 3 grupos do 6º ano e 3 grupos do 7º ano. Seriam quantidades iguais, né? Ah, você também podia ter 2 grupos do 6º e 2 grupos do 7º ano. Também você podia ter um grupo do 6º ano e um grupo do 7º ano. Você podia ter formado, olha aqui, 6, ó. Você podia ter formado 6 grupos do 6º ano e 6 grupos do 7º ano. Tem mais alguma outra coincidência de valores aqui? Não, né? Tem outros números iguais? Não. Então, ele só pode ter escolhido uma dessas opções aqui. Só que ele falou o seguinte, além de ser igual, esse número é o maior possível. Qual é o número maior possível de grupos que você pode formar simultaneamente do 6º ano e do 7º ano, de tal forma que esses números de grupos sejam iguais e que seja, além disso, o maior possível. Tem que ser 6 grupos, né? Claro, você podia ter 3 grupos daqui e 3 grupos daqui, basta que eles sejam iguais. 2 grupos daqui, 2 grupos daqui, 6 e 6. Mas para que seja o maior possível, você tem que escolher 6 grupos daqui e 6 grupos daqui. Então é isso aqui que ele fez. Ele formou 6 grupos do 6º ano e 6 grupos do 7º ano. Ou seja, do 6º ano, ele formou 6 grupos de 7 alunos. 6 grupos de 7. 7 alunos. E do 7º ano, ele também formou 6 grupos. Só que no caso, ele fez 6 grupos. 6 grupos de quantos alunos? De 4 alunos. Tá, então eu já descobri que ele escolheu formar 6 grupos de 7 alunos e 6 grupos de 4 alunos, respectivamente. Agora, olha só. Isso aqui é um problema típico de MDC. Você, para resolver isso, não precisava detalhar isso tudo aqui. Você tinha que levar em conta o seguinte, um problema típico de MDC. Esse número que você está escolhendo aqui, esses números aqui possíveis são os divisores. Divisores de 42 e divisores de 24. Então tem que ser um número divisor de 42 e divisor de 24. Agora, tem que ser um divisor igual. Por quê? Porque ele falou que o número de grupos é igual. Então o divisor que você escolher aqui tem que ser igual ao divisor que você escolher aqui. Por exemplo, 3 e 3, 2 e 2, 6 e 6, né? Então tem que ser um divisor comum. Então tem que ser um divisor ao mesmo tempo desse número e desse número. Não pode ser 7 aqui, por exemplo. 7 não dá, né? Você não tem 7 aqui. 7 não é um divisor comum. Então tem que ser um divisor comum. Divisor comum são só esses aqui. E além do mais, tem que ser o maior possível. Ou seja, tem que ser o maior. Ou seja, maior divisor comum. É o MDC. Então, você para achar esse número 6 aqui, você não precisa fazer esse detalhamento todo aqui. É só você saber que, nesse caso, a solução é você usar como sendo o número de grupos o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, entre esses dois aqui. Tá, então, como é que a gente acha esse máximo divisor comum? Claro que eu já sei que é 6, né? Porque eu já fiz aqui detalhadamente. Agora, se você não fizesse desse jeito, você é só calcular isso aqui. Eu tenho que descobrir quem é o MDC entre 42 e 24. 42 e 24. E como é que a gente acha esse MDC? Você vai armar esse dispositivo. 42, 24. E aí você vai dividindo.
Você começa dividindo por 2. Dá para dividir por 2 aqui? Dá. Os dois são divisíveis por 2. Então, você começa dividindo aqui por 2. Então, dividindo aqui por 2, aqui vai dar 42 dividido por 2, dá 21. E 24 dividido por 2, isso aqui dá 12. Então, eu dividi porque eu vi que esse número e esse número podem ser divisíveis por 2 ao mesmo tempo. Presta atenção, para achar o MDC, você tem que dividir por um divisor comum. Não esqueça, é máximo divisor comum, quer dizer, que tem que dividir os dois. Então, o 2, eu posso dividir esse número por 2 e eu posso dividir esse número por 2 simultaneamente. Dá para dividir ao mesmo tempo por 2? Eles agora não dá. Esse aqui eu posso dividir por 2, mas esse aqui não. Então, acabou. Não vai mais poder dividir por 2. É só um fator 2 que vai ficar aqui. Tem algum outro divisor comum? Qual é o próximo? Você vai colocando aqui os números primos, né? Quem é o próximo número primo aqui? O próximo número primo é o 3. Aqui dá para dividir por 3 e aqui também dá para dividir por 3. Então eu vou dividir os dois números por 3. Vai ficar o que aqui? 21 por 3 vai dar 7 e 12 por 3 vai dar 4. Agora, dá para dividir novamente por 3? Não. Nem por 5, nem por 7. Tem que poder dividir os dois. E você chegou aqui em dois números que não têm divisores comuns. São dois números primos entre si. Eles não têm divisores comuns. Então acabou. Você terminou de calcular o MDC. Então, quem é o MDC? O MDC vai ser o produto desses fatores aqui. 2 vezes 3, que dá 6. Então, você encontrou que o MDC vale 6. Ou seja, tudo isso aqui é para você encontrar o número de grupos. Aqui eu peguei todos os números possíveis e comparei e vi que o maior divisor comum era 6. Olhando, né? No olhômetro. E aqui a gente não fez esse desmembramento todo, a gente fez direto o MDC entre esses números e encontramos aqui. Certo? Então você pode chegar à conclusão que são 6 grupos, ou fazendo desse jeito, ou fazendo direto o MDC. Tá, então eu já descobri que são 6 grupos. 6 grupos de 7 do 6º ano e 6 grupos de 4 do 7º ano. Agora aqui a pergunta, olha, após a divisão, ele juntou um grupo de alunos do 6º ano com um grupo do 7º ano, quer dizer, ele pegou 7 daqui, os grupos são de 7, né? Então ele pegou, tem 6 grupos, escolheu um qualquer lá do 6º ano. Então tem 7 alunos. Então ele pegou um grupo de alunos do 6º ano e um grupo do 7º ano. Quer dizer, os grupos do 7º ano são grupos de 4. Então, mais 4 alunos. Esses são do 6º ano e esses são do 7º ano. Então, juntando um grupo do 6º com um grupo do 7º, ele formou o que ele chamou de equipe. Equipe é um grupo do 6º ano junto com um grupo do 7º ano. Uma equipe tem quantos alunos? 11 alunos, né? São 7 desse ano e 4 desse ano. Então, essa equipe tem 11 alunos. Vamos botar aqui, 11 alunos. Agora, ele está fazendo a pergunta. O número de integrantes da equipe era um número, 11. Em que categoria o 11 se encaixa? O 11 é um número primo, né? 11 é primo. Então, isso aqui é a resposta correta. E você pode ver que essas aqui estão erradas, 11 é um múltiplo de 2? Não. 11 é divisível por 3? Não. 11 é múltiplo de 6? Não. É divisível por 7? Não. Então, realmente, a única certa é essa aqui. 11 é um número primo. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.